Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte dessa nova entrevista da Lucila, onde ela responde às nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Muito obrigado, Lucila, por tudo que você nos contou. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o conceito de oração. Porque eu até por características próprias, eu sempre tento entender a coisa de uma forma ampla que fuja ao conceito de qualquer religião. Uma vez uma pessoa falou algo que me pareceu muito interessante, que dizia que em vez de você pensar em orar num determinado momento, pense em viver em oração, como se fosse um sentido de você praticar a cada segundo da sua vida o sentimento que você pretende ter naquele momento que você escolheria para orar. Mas você falou de um horário específico onde as pessoas vão pensar, ok, agora eu vou orar. Já entendendo que você fala que orar não é uma determinada oração. Aliás, oração é até uma palavra da gramática, né? Tem oração principal, oração subordinada, é falar, é pensar, digamos assim, ampliando. Mas como é que fica essa questão de ter um horário para fazer isso frente à possibilidade que temos de simplesmente, não é simplesmente, profundamente nos preocuparmos em viver cada segundo da vida com aquele sentimento supostamente pensado em ser benevolente, cheio de amor, para aquele momento. Como é que ficam essas duas coisas? Num determinado sentido, a gente precisa estar sempre com o maior padrão que a gente consiga alcançar em termos de vibração. E estar na vida de relação buscando a gentileza, que é um aspecto do amor, buscando a paciência, a calma, etc. Mas a gente tem que fazer compra no supermercado. A gente tem que pegar trânsito. A gente tem que colocar filho na escola, para quem tem filho. A gente tem que fazer almoço. A gente tem que varrer a casa. E o cachorro eventualmente faz cocô fora do lugar porque teve uma diarreia. Então, na vida da gente, tá, existem níveis diferentes de oração. Se eu pegar o cocô do cachorro no tapete, com paciência com o cachorro, porque teve diarreia, sem sair cuspindo cobras e lagartos, para usar outra expressão, já é uma maneira de estar rezando, mas a gente precisa de uma forma para alcançar resultado, como grupo, de uma forma de oração mais elevada. Porque o que acontece? Eu consigo, na minha vida de relação, eu estou com um determinado nível de onda cerebral e eu preciso estar com o racional muito ligado. E eu não posso ficar desdobrando na hora que eu estou mexendo a panela no fogo. Eu vou queimar a mão. Mas na hora de oração, e eu não sei porque a espiritualidade determinou que seja 6 horas, horário de Brasília. Não me pergunte, eu inclusive quando ouvi a informação, pensei, 6 horas? Tenha dó, estou aposentada. E ainda veio a confirmação por outras fontes, falei, tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo nessa ponta, eu estou sempre obedecendo. Mas você precisa de um momento onde você efetivamente se conecte com quem você é. E você precisa perceber, para a oração,
Eu sei que tem essa história de dizer, somos todos um, num sentido é verdade, nós somos feitos da mesma partícula, é tudo a mesma coisa, etc. Mas existe uma consciência gerenciando esse aglomerado que eu sou. E essa consciência precisa se colocar e se perceber pequena. Basicamente, você orar em termos espirituais é você se perceber como uma consciência muito menor. Como uma consciência, mas eu tenho a centelha divina. Tem, mas você está gerenciando um microcosmo e você tem uma fonte criadora que está inserida em você, mas que gerencia tudo. E eu preciso reconhecer essa fonte criadora como algo maior. Na hora que eu faço isso, eu me coloco no colo da fonte. E seja a expressão dessa fonte aquilo que você quiser. Entende? Então, tanto faz se você é católico, se você é... Aliás, até se você é ateu, mas você reconhece algo maior, mas sem dar nome de Deus, tá? É você se colocar pequeno. Permitir que essa grandiosidade direcione, tá? Então é a história, por exemplo, no Pai Nosso, do seja feita a vossa vontade, e que aparece em Yogananda também, que é hindu. É permitir que a vontade, entre aspas, não é muito correto dizer da vontade dessa fonte, mas que esse direcionamento ocorra a partir de uma perspectiva muito maior. Porque quando a gente se coloca para orar efetivamente a sério, primeiro, a gente chora. O contato com uma energia tão alta, tão amorosa, com essa intensidade de amor, vai nos colocar para chorar. E eu não posso estar chorando no supermercado. E eu não posso estar chorando na hora que eu estou dirigindo. Existe uma dimensão onde sim, até para me proteger de obsessores, etc., eu preciso manter a minha mente tão sob controle quanto possível. Mas não se compara e também não adianta, sabe? Eu já vi essa história de 1 minuto de oração no mundo inteiro. Gente, 1 minuto não dá para nada. Com 1 minuto você nem fez uma respiração completa, inteira. E você tem que respirar. Você tem que respirar com muita calma, porque a maneira de acalmar a mente, você vai diminuir os seus pensamentos. E qual é o tempo, então? Para cada um vai ser diferente de acordo com o hábito que tenha de meditar, por exemplo. Tem um que consegue meditar 10 minutos, tem outro que consegue meditar 1 hora ou ficar 20 dias. Então... Mas não há um mínimo. Não há um mínimo. Porque, por exemplo, o que eu digo em relação a esse grupo é: você me der um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá bom. Não é que tá bom. A coisa precisa ser muito bem feita. E quando você começa a fazer melhor, ela vicia. Porque o que você sente, inclusive no seu corpo físico até, é assim, é de uma transformação, porque essa fonte criadora muda a maneira como os átomos da gente estão organizados. Pelo que você está falando, mais do que pensar, não é falar uma oração, é se colocar numa vibração. E se colocar numa vibração, me parece que você está convidando as pessoas a permanecerem num estado de quase meditativo. É quase meditativo, desculpe. É quase meditativo. É uma oração, entre aspas, meditativa. Você tem que perceber a fonte. Porque aí sim você a sente dentro de você. Perceber a fonte significa perceber que você é uma gota de um oceano e ao mesmo tempo você é o oceano, é um pouco isso? É muito isso. É muito isso. E quando você está neste estado, é que você fala com a fonte. E ao mesmo tempo não é nem pedir, nem favor, nem pedir perdão, nem nada. É simplesmente perceber que você é uma gota do oceano e o oceano ao mesmo tempo? Eu vou te dizer o que eu tenho feito. Eu tenho que me colocar à disposição dessa fonte.
porque a fonte nos usa para espalhar essa energia que ela projeta de uma maneira mais assimilável pela matéria. É como se a gente funcionasse como uma usina para reduzir a Itaipu, não chega direto na tomada, tá? E eu me coloco à disposição. Eu pouco tenho colocado pedidos pessoais. Para quê? Só o fato de estar imersa nessa vibração tão forte. Eu sempre rezei. Eu nunca estive numa corrente tão forte como esta corrente deste grupo. Nunca estive. E muitas pessoas que estão orando aqui também dizem que nunca se viram, porque é muita gente. Então você tem a potência de todo mundo fazendo a mesma coisa na mesma hora e acendendo esse holofote. Permitindo, na verdade, não acendendo, porque é uma luz projetada do alto, mas permitindo que essa luz desça. Essa luz desce, ela encontra a Terra num ponto físico, aqui onde se concentra esse grupo, que é Brasil, e é um diâmetro grande. Não, é maior do que, por exemplo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, um diâmetro grande. A partir desse diâmetro, essa luz líquida se espalha por todo o globo. Mas você vai dizer assim, bom, mas tem muito buraco, tem muito lugar onde não tem ninguém, onde não tem gente encarnada, tem gente desencarnada para ajudar a espalhar essa luz. Então é de uma importância global. E não é o que a gente faz, é o que o alto faz quando a gente se conecta com ele. E assim, não tem como não se emocionar. Na hora que Jesus chega, por exemplo, ele mexe muito no chakra cardíaco da gente. Dói, porque a gente tem um padrão vibratório assim, e ele tem um padrão vibratório que é sei lá quantas vezes maior. Então, aproveitando que você falou sobre Jesus, eu queria trazer essa conversa para esse tema. Tá. Que Jesus, vivemos no Brasil, né? Todo mundo ouviu falar em Jesus, mas existe muito o Jesus que foi construído dentro das religiões, onde às vezes as pessoas usam o nome de Jesus para julgar o próximo. Sim. Você falou de um governador planetário. Eu pergunto, podemos chamar de XPTO em vez de Jesus? Do jeito que você quiser, ele não está Assim, minimamente preocupado então, com isso. O que eu queria era uma forma de você colocar para a compreensão das pessoas que um distanciamento, se é que você acha que existe, um distanciamento entre a percepção que as pessoas hoje, na média, fazem do que teria sido Jesus e a figura desse governador planetário, para que as pessoas possam, eventualmente, ter uma compreensão mais correta do que você esteja querendo dizer. Ok. Vamos fazer diferente? Não vou chamar de XPTO, porque ele tem nome. Mas vou chamar de governador planetário porque é o cargo, tá? Esse governador planetário é um espírito da mais alta hierarquia. Existe evolução, a gente é criado simples e a gente vai aprendendo, e no aprendizado a gente evolui e, com um pouco de sorte, aprende não só a dirigir um carro, mas aprende também como são as leis espirituais para a gente viver melhor. Como cada um resolve aprender num passo e é criado num passo, você tem dois aspectos aí. O seu tempo de criação pode não ser o meu tempo de criação. Portanto, o meu tempo de experimentar pode ser diferente do seu tempo de experimentar. E aqui isso como metáfora para qualquer um que esteja assistindo, os tempos são diferentes. Não só isso, o empenho de cada um é diferente. Porque a gente pode ir num passo mais rápido ou a gente pode estacionar bastante. Isso faz com que o nível de evolução seja muito diferente entre os espíritos.
Esse espírito que é governador planetário tem um nível de evolução muito, 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 muito alto, que a gente não consegue dimensionar. Essa coisa assim, quando você chega pertinho da fímbria da aura dele, aquilo já está doendo porque é muito elevado em relação a gente. E emociona demais. Sendo tão alto e tão conectado por conta dessa evolução, a própria fonte criadora, e se coloca de tal maneira em consonância com essa fonte que começa a criar também como um auxiliar da fonte criadora. Não é a fonte primeira, mas é um auxiliar que começa a criar, assim como nós também criamos, por enquanto, um nível de criação muito menor. A gente não consegue, você não consegue criar um planeta se quiser. O governador do planeta consegue e cria. E cria o planeta e cria, ajuda na criação, porque sempre tem a impressão da fonte. Mas este governador planetário ajuda com outros arquitetos siderais a desenhar tudo que vem aqui. É este que encarna para dizer como é que são as coisas, como funcionam as leis espirituais e, acima de tudo, para dar exemplo. Para dar o exemplo do amor, que é o que existe de mais revolucionário, entre aspas, porque se você pensar como era a estrutura social da época, tão fincada em grupos, em religiões, em castas, e esse amor que ele traz não é um amor sectário, não é essa história, você é cristão, eu amo, você é cristão, eu salvo. Não, porque colocou a mão na criação para tudo, e se colocou a mão na criação para tudo, tudo está impregnado também por ele. Você comentou, não vou chamar XPTO, porque ele tem nome. Sim. Ao mesmo tempo, já foi dito, talvez até por você, mas já foi dito em entrevistas que a necessidade de nome é algo muito humano, que fora há um reconhecimento da vibração e a coisa está definida. Existe um nome energético que é diferente. E esse nome energético todos nós temos. Existe um nome astral. O seu nome, Carlos, é nome desta encarnação, assim como o meu nome, Lucila. Em espírito, eu tenho outro nome. Se você me perguntar agora, a gente perde quando volta para a carne. Entendendo o planeta como um todo, eu pergunto, onde é que fica nessa hierarquia, por exemplo, Gautama, Buda, Siddhartha, por exemplo? Vão me desculpar, mas eles ficam abaixo como... Por isso que o governador é o governador. Mas os outros, veja bem, se você trabalha para o bem, você está intimamente conectado com quem trabalha no bem. Você não tem, por exemplo, o Buda é anterior. Se Buda tivesse andado junto com ele, Buda ia acabar seguindo. E depois que segue, sai e vai reproduzir esses ensinamentos tão transformadores. Eles não são transformadores no ensinamento. Eles são transformadores na prática do ensinamento. Tanto que ele vem reproduzir muito daquilo que está dito já em tradição de Torá, por exemplo. Mas todos esses grandes avatares que vieram, e eles são grandes, eles não são pequenos, estão trabalhando para o bem, estão trabalhando para quem é o governador da Terra. A espiritualidade é muito hierarquizada, mas é muito hierarquizada, e é uma hierarquia que é confortável. Governador da Terra, existe um governador para o sistema solar que seja outro? Que eu não sei quem é, mas sim, é alto demais para eu alcançar. Assim como cada um de nós tem um mentor, digamos assim, ele é o mentor do planeta?
Jesus, eu sei que tem diversos planetas, não só a Terra, mas eu não sei até onde vai o âmbito dele, entendeu? Gente, já é muito a gente vislumbrar alguma coisa em relação ao planetinha onde a gente está. Mas existem maiores. As minhas perguntas, elas sempre acabam tendo um pouco da minha característica de físico até, né? O que é, eu tento caminhar de uma forma que me faça sentido na minha lógica. Claro. Existe o hábito, muitas vezes aqui no nosso planetinha, da pessoa falar: se você não seguir tal caminho, você está perdido. Das pessoas usarem isso. Tanto, ou o contrário, pode ser o sentido do pragmatismo. Tudo isso é besteira, você pode fazer o que você quiser. Você tem os judeus, por exemplo, que não aceitam essa figura. De que forma você pode colocar essa sua mensagem, o que as pessoas que não acreditam em nada ou que seguem outros caminhos podem entender o que você acha importante que elas façam nesse momento e que de uma forma que faça sentido para elas? Não tem a menor pretensão de converter ninguém. Vendo do astral, não tem como não entender que essa figura seja a figura que governa, tá? Isso não é questão de religiosidade, de cristianismo, nada disso, porque podia ser Buda, podia chegar lá e tá Buda. Como informação objetiva, ele governa. Mas, se você segue o caminho através de qualquer avatar, porque qual é o segredo da coisa? É você ser capaz de levar o seu padrão vibratório. Pensa comigo. Se você seguir os ensinamentos de Buda, você vai elevar seu padrão vibratório? Você vai ser menos egoísta? Você vai ser mais ético? Você vai ser mais consciente de que existe algo maior? Você vai tentar se conectar a esse algo maior? Aí dizendo a mesma coisa, se você estiver no judaísmo, todas essas características serão verdadeiras? Em qualquer tentativa de religação com a fonte, absolutamente qualquer, entende? E não é muito maduro você imaginar que uma figura salve você porque você aceita de boca. Espiritualmente não é maduro. Eu aceitei fulano Beltrano, então eu estou salvo. Porque não é assim. O salvar-se é elevar o padrão vibratório. Você aceitou fulano Beltrano Ciclano, seja lá quem for. E você é mais ético por conta disso? Você é mais amoroso nas suas relações? Você percebe que a oportunidade de estar aqui, neste planetinha, é maravilhosa para você aprender. E você, ao invés de ficar desperdiçando o seu tempo, deitado no sofá sem fazer nada, você cumpre a sua obrigação de aprender, seja lá como for. Então, é muito irrelevante que a figura seja esta ou aquela. Aliás, é muito irrelevante que você tenha uma figura, porque se um ateu consegue elevar o seu padrão vibratório, ele está dentro. Não adianta você bater no peito e ter essa religiosidade de bater no peito. Isso é infantilidade nossa. Mesmo essa figura, o governador planetário, quando esteve aqui, ele também usou um avatar, certo? Como assim? Jesus, quando esteve aqui, o Jesus histórico, ele usou um avatar. Era o governador planetário usando um avatar. Não, Jesus era... Porque o que acontece? O nível de vibração é muito forte, tá? É muito, muito forte. Então, mesmo estando na carne, avatar o que é? Aquele que vem para ensinar só e que não tem karma para queimar. Eu estava entendendo o avatar como sendo um robô. Não.
O avatar, do ponto de vista religioso, entre aspas, é aquele que vem... O corpo que ele usou é um corpo. Eu estava entendendo Entendi. o avatar como corpo. Não. Você tem um avatar, então, sim. eu tenho um avatar. Não, aí já é uma concepção diferente do que seja um avatar. Ele, usando um corpo, ele tinha um campo de energia tão intensamente forte que consegue se projetar. Porque, por exemplo, eu vi Jesus 2 vezes já depois que começou o grupo. Eu tinha uma experiência só na infância, que era aquela experiência assim, meu Deus do céu, como é que pode? Se mostrou para mim. E ao mesmo tempo que se mostra para mim, se mostra para inúmeras outras pessoas em outros lugares. E não necessariamente porque a gente está se projetando para um lugar, para o mesmo lugar. Às vezes ele pode se mostrar na casa de cada um. Ah, como é que faz isso? Então me explique, o que é avatar para você? Avatar é aquele espírito que vem com uma missão na Terra ligada à espiritualidade. Buda é um avatar. Buda é um avatar. É aquele espírito que vem sem ter que... Ele vem para ensinar. É que depois, na verdade, os filmes, etc., que mudaram esse conceito. O próprio Avatar, entende? O filme Avatar, etc., muda esse conceito. Mas... em termos de tradição religiosa, é outra. Eu entendi que a razão principal de nós estarmos aqui era para você falar mais sobre a transição planetária. Sim. Nesse sentido, você falou do tempo. Quando em muitas situações de entrevistas foi falado até que o tempo não existe, coisa muito confusa para mim, porque como físico, uma realidade aqui se conversa com uma realidade lá, precisa haver uma relação entre as coisas que existem aqui e as coisas que existem lá. Não dá para existir tempo aqui e não existir nada com o que esse tempo daqui se relacione. De que forma eu posso entender a relação entre o tempo aqui e o tempo lá? Vamos lá de novo, eu sei que você não ficou satisfeito com essa questão. Você tem um X e você tem um Y. E você tem como fazer uma equação onde você transforma as duas coisas e traz para a mesma coisa, uma equação matemática. A minha sensação do tempo na espiritualidade, quando eu estou sem corpo, é diferente. Ok. O meu tempo em outro lugar pode ser diferente. Mas eu tenho uma equação que transforma um momento determinado lá no equivalente a um momento determinado aqui. Ou seja, existe essa relação. Claro que existe. Senão não tem como caber na cabeça de... Deixa eu tentar explicar outra vez. É que para quem tem a experiência, você está só na sensação. Você está só na sensação. Então você está na sensação e você diz não tem tempo. É claro que tem tempo. Se não tivesse tempo, não existiria como vir um anjo, entre aspas, para, no instante da sua morte, vir receber você aqui. Como é que eles iam saber em que instante pegar, se eles não estão aqui na crosta? E tem uma equivalência perfeita do tempo determinado, e nesse tempo vem e pega. Deixa eu só completar, porque eu sei que ficou um pouco confuso na outra entrevista em relação àquilo que eu queria dizer. Quando eu falei da Disney, eu estava me referindo a esses cinemas 360 graus, porque você tem a projeção da imagem 360 graus e você senta numa cadeirinha que treme, que sobe. Aquilo não está subindo e aquilo não está tremendo, mas você vendo a imagem do terremoto e o seu chão tremendo, você tem a sensação de que está no terremoto. Então precisa de um pouco de equilíbrio emocional para perceber que a sua sensação ali, e esse filme de que eu falei, é um filme muito mais avançado do que o filme da Disney. Então, a sensação que você tem, e se eu vou fazer o meu relato apenas com base na minha sensação e na minha experiência, ele é distorcido e eu vou dizer não tem tempo. É claro que tem tempo.
A minha percepção foi totalmente diferente, mas sempre, a cada instante ali, houve uma equivalência para um determinado instante aqui. Ficaria até complicado entender o que até o físico Thomas Campbell falou da fonte aprender através de todos nós, sem o conceito do tempo, porque então não existe Sim. isso. Eu acho tão impossível definir a fonte, porque a fonte sabe tudo, a fonte não está aprendendo, a fonte tem todo o conhecimento. Eu sei disso, como é que eu sei? Por toda essa tradição, porque eu não consigo alcançar a fonte. Entende? A diferença de tamanho? Então, por exemplo, se determinados avatares vão me dizer que a fonte é uma, eu vou acreditar por enquanto, porque eu não tenho tamanho. Eu não tenho tamanho, já acho grande coisa conseguir chegar, sabe? E para entender um pouco mais Buda que seja, para entender outro avatar qualquer, para entender governador de planeta. É muita coisa. Para a gente conseguir chegar a essa energia, é trabalho. Você está dizendo então que você não entende como algumas pessoas entendem, que a fonte se dividiu, digamos assim, de várias formas até chegarmos a nós, como fractais ou o nome que se dê, tanto faz, mas como se a fonte estivesse experimentando através de nós algumas coisas? Não, eu não acho que seja uma experiência da fonte. Na minha visão, a fonte tem toda a experiência, mas essa mônada, vou chamar assim, porque o fractal ele tem inserido alguns problemas, tá? De achar que a mônada se divide, etc. Mas a mônada vai experimentar. A mônada se separa por conta do impulso criador da fonte. Agora, eu não consigo acessar o instante em que eu fui criada. Eu consegui acessar algumas encarnações para trás, eu já acho assim, nossa, que legal. Mas não consigo ir para trás, ir para trás, ir para trás, ir para trás, ir para trás. Então, em algumas crenças, eu preciso aceitar por hora aquilo que me seja ensinado por espíritos que eu reconheça como muito superiores a mim e que vem e diz, olha, é uma fonte, então não são 10. Eu já experimentei isso? Não consigo alcançar. Entende? Um outro dia eu vi um rabino, portanto um judeu, dizendo que é uma heresia você tentar definir Deus. Porque não dá, é muito pequeno tentando conceber o absolutamente grande. Mas eu também respeito o Thomas Campbell, claro, quando ele diz isso, porque ele está, de uma certa forma, ele que tem muitas experiências místicas, ele está tentando fazer isso caber numa compreensão matemática, numa compreensão que atenda minimamente a uma compreensão científica. Mas sabe o que parece? Parece aquele balanço da empresa que você diz assim, quero chegar em 200. E daí você faz a contabilidade de chegar em 200. Não parece a coisa que vem do alto para cima. Parece a coisa assim, bom, eu preciso fazer isso daqui caber dentro da caixa, porque eu estou dentro da caixa. Mas o todo não está dentro da caixa. Me dá a entender, pelo que você está falando, que é como se é melhor a gente, em algum momento, desistir de entender acima, porque vai ser impossível. Aceita que dói menos, é assim que funciona. Ou seja, é como se melhor a gente não ficar pensando se está havendo algum aprendizado ou não, porque de qualquer forma a gente está tentando explicar algo que está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Exatamente. Uma pessoa, que eu não estou autorizado a dizer quem foi, numa conversa comigo, me disse que durante a sua EQM, ela teve a compreensão de que o planeta Terra tinha saído do Sol, que os planetas saíam de dentro das estrelas. Isso não foi dito na
entrevista da pessoa, porque, falando a verdade, a pessoa não se sentiu à vontade em tornar pública esta informação. Estou aproveitando para torná-la agora, sem contar quem disse. Isso faz sentido? Sentido para mim faz. Não sei porque ela não falou. Acho que você mesma comentou que estrelas poderiam ser habitadas. Sim. Você falou da Terra ter sido uma bola de fogo. Sim. O que me fez pensar dela ter saído de uma estrela. Sim. Está tudo conectado, então, dessa forma? Sim. Você falou em chakra da Terra, como sendo o chakra principal na América do Sul. Eu pergunto, da mesma forma como você coloca que nós, seres encarnados, temos 7 chakras, o planeta tem vários também? Tem vários, mas o espiritual é este. E ele migra, ele muda de lugar, é uma mudança muito lenta. E esse chakra esteve ali em Oriente, não por acaso berço de cristianismo, judaísmo e... Oriente ou Oriente Médio? Oriente Médio, tá? E de muçulmanos, você tem 3 religiões principais ali. Por quê? Porque era um lugar de conexão, a energia entrava por ali. E naturalmente, ao longo de milênios, na verdade, esse chakra faz uma... Eu não sei dizer como é, porque eu vejo como se ele anda e se estabelece em outro lugar físico da Terra. Esse lugar físico hoje é aqui na América do Sul, bem pertinho da gente. Não sei exatamente o lugar. Você falaria Brasil ou você falaria América do Sul? Eu digo América do Sul, mas com uma força de impacto muito grande em Brasil. A gente eu ouço desde criança que o Brasil é o país do futuro. Tem até aquela piadinha maldosa que falava que o Brasil é o país do futuro e sempre o será, porque o futuro nunca chega. Essa frase, o país do futuro, tem a ver com isso? Ou é só uma coincidência? Não, isso é só uma coincidência. Você falou que o tempo desse momento específico da transição planetária, porque você fala que ela vem acontecendo há talvez séculos. O começo dela é Revolução Francesa. Então, são alguns séculos. Sim. Aí você fala em pertinho. Eu pergunto, o que significa pertinho? Não, pertinho pra gente. Sim, mas pertinho é o quê? Pode ser daqui a 50 anos? Não. Eu estou dizendo pertinho. Tanto que a entrevista, quando me disseram precisa falar, é assim, é rápido. É rápido. Como se pudesse ser nesse próprio ano? Como se pudesse ser nesse próprio ano. Olha, avisa que não é para ter medo, avisa para ter um pouco de comida em casa, avisa para estar preparado e para rezar durante essa operação. Avisa, é para avisar. Sobre naves, até que ponto alguns verão e outros não verão a mesma nave? Por exemplo... E já coloco uma segunda pergunta. As naves serão, conforme a sua explicação, para levar espíritos de baixa vibração ou de alta também? Como é que fica isso? Existem vários tipos de naves. Primeiro, existem vários tipos de extraterrestres hoje gravitando. Existem extraterrestres ainda sem muita moralidade. E, portanto, com menos poder, mas não com menos tecnologia. Basta ver que nós, humanos, temos já uma tecnologia considerável e nem tanta moralidade, né? Mas a tecnologia e o poder de quem tem moralidade é muito superior. É muito superior, porque a moralidade lhe dá acesso a níveis diferentes de conhecimento, inclusive. Coisa que a gente não consegue suspeitar hoje e que quando a gente cresce em moralidade vai conseguir entender.
Hoje existem tanto esse tipo de nave que vai embora também antes dessa operação de despertamento, portanto já deve estar indo embora. E existem naves cargueiras de mônadas que vão levar esses espíritos exilados, digamos assim, esses trevosos, que vão para outros orbes. Existem naves, muitas naves, não é uma, existem naves maiores, existem naves menores que estão por aí, porque para que aconteça a transição planetária, o que acontece? Vamos lá. Começa em 1789. O que eu digo que está pertinho é o ápice, é o cume da história. E depois ainda temos aí, sei lá, mais 200, 300 anos para a gente se transformar naquela bola azul que a Altair viu. Então é assim, existe um ápice, mas tudo isso faz parte de um processo. O aviso agora é, ápice está pertinho. Então vamos tomar as medidas físicas para que a gente passe pelo ápice. Quais são essas medidas físicas? Um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de comida dentro de casa, água, não desesperar, ficar dentro de casa quando sinta que a coisa está bem difícil, associada sim a um apagão tecnológico e elétrico. Não desespera, fica quieto, fica tranquilo, reza, porque seu mentor vai estar junto de você. Quer chamar de anjo da guarda? Seu anjo da guarda vai estar junto com você. Você falou que tem naves, digamos, com tecnologia, porém sem a mesma moralidade. Num momento desses, qual seria uma possível intenção para a gente entender o que as diferentes naves vêm fazer aqui? Ok. As naves desses extraterrestres sem moralidade em querer o quê? Explorar, fuçar, pegar DNA para fazer experimento, esse tipo de coisa. As naves dos extraterrestres com moralidade, e era nisso que eu ia chegar, para você conduzir essa transição planetária de um planeta, tem muito trabalho para fazer. Mas tem muito trabalho para fazer. Pensa que a vibração de cada ser humano é computada. Só aí, você concorda comigo que já deu muito trabalho? E tudo que se possa, de novo, aumentar a vibração de cada um tem impacto. Então, portanto, você tem o trabalho para tentar elevar. Você está nesse trabalho sem saber. Você está aqui fazendo esse trabalho. Você só não lembra quando você volta para o corpo depois de dormir. Mas isso que você faz com o canal, por exemplo, é um enorme trabalho de conscientização a respeito do fato de que a consciência não está presa ao corpo e que, portanto, tudo estará sempre bem para quem quer, de qualquer maneira, sobreviver a tudo. Entende? É um trabalho grande. E você concorda que esse trabalho tem sido feito há bastante tempo já? Em termos de terra, o canal tem anos, 7 anos. Está no 9º ano. 9º ano, é que você tinha falado qualquer coisa de 7. Começou em 2017. Então, veja que é um trabalho que está fazendo. Então você tem seres encarnados que são chamados para fazer aspectos físicos desse trabalho. Você tem muitos seres desencarnados trabalhando também para intuir, porque a gente muitas vezes faz aquilo que a gente é intuído mesmo sem perceber. E lá está você, por exemplo, trabalhando nisso, como eu estou trabalhando agora também, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer o grupo de oração, vamos fazer os vídeos para que as pessoas tenham menos medo. Vamos lá. Você tem o trabalho de encarnados, você tem o trabalho de desencarnados. Chega um ponto que o trabalho é tanto que você tem que cuidar de fauna, de flora, de vegetação, de mar, de rio, de entranhas da terra, porque vem terremoto,
Você concorda comigo que é muita coisa? Por conta dessa história de ser tanta coisa, é que o governador do planeta chama outros habitantes de outros planetas com tecnologia e moralidade. Ah, mas ele não é o governador daquele planeta. Não, mas está no bem. Se você está trabalhando para o bem e você está conectado com a fonte, vamos dizer que você chega num lugar que distribui sopa e você também está querendo distribuir sopa, ajudar a população de rua. Interessa se é de um matiz, se é do outro, vamos distribuir sopa. Você chega, arregaça as mangas e um lava prato e outro coloca a concha de sopa no prato. Tentando entender melhor o conceito de extraterrestre. Uhum. Você, na outra conversa, comentou que, eu acho que falando de você mesma, como se você tivesse uma parte em Sírios, não é? E uma parte aqui, está certo isso? Não. Eu estou aqui, mas eu venho de Sírios. Eu já morei em Sírios. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de você estar aqui e ter... quando se fala um eu superior, se fala como se houvesse uma parte sua maior que você só acessa quando você sai desse corpo e que essa parte sua maior pode estar, por exemplo, em Sírios, tomando como exemplo. Eu não vejo assim. E de novo, pode ser uma distorção da minha percepção, mas eu não vejo assim. Como é que você vê? A minha alma não tem diversas experiências ao mesmo tempo em mundos paralelos. A minha alma tem esta experiência. O que pode acontecer, isso sim, é que eu não tenho só o corpo físico, eu tenho diversos corpos. Eu tenho perispírito, eu tenho um corpo astral, eu tenho um corpo mental, eu tenho um corpo emocional. Esse corpo sai do meu corpo físico. Na hora que ele sai do meu corpo físico, aí eu posso ir para outro lugar, inclusive para uma nave, posso ir para outro planeta, mas isso geralmente no estágio ou de meditação durante a oração, tá? Porque você está numa vibração diferente. Não dá para você estar no supermercado lidando com o seu cotidiano, com o tipo de onda cerebral que eu vou ter no meu cotidiano e tá tendo uma experiência em Sírios. Não tem como fazer isso. Agora, a menos que seja um espírito de uma hierarquia ultra elevada a ponto de ser governador do planeta. Não necessariamente deste, mas de outros também. Então, para esse trabalho todo de transição planetária, foram chamados espíritos que não vêm encarnando na Terra, que eles têm experiências em outros planetas. Por quê? Porque existem outros planetas que são mais elevados do que a gente. E para a gente chegar no lugar onde a gente quer chegar, tá? É preciso que quem vai conduzir tenha experiência. Porque senão você só vê o seu cotidiano material e você não chega naquele objetivo. Se eu já sei como é um mundo onde ninguém mente, um mundo onde ninguém rouba o outro, um mundo onde todo mundo colabora espontaneamente. Você percebe o mesmo objetivo, no bem. Então tanto faz, arregaça as mangas e vamos fazer a distribuição de sopa. E não tem essa história de, você é católico, você não pode fazer yoga. Você é evangélico, então você não pode lidar com mediunidade. Não tem isso, não tem sectarismo. Você falou da pessoa, vai sair daqui, perde o corpo e daqui a pouco volta para uma outra experiência. Uhum. Mas pelo que conversamos antes e por outras conversas, me parece que existe também a possibilidade de não voltar para cá, de ir, dependendo da pessoa, ao sair daqui, ir fazer uma experiência em outro planeta. Porque tem muitos planetas. Você, de certa maneira, onde você vai fazer a sua experiência é escolhido, é escolha. Nós aqui temos, conforme é dito, o véu do esquecimento. Sim.
esse véu de esquecimento existe também em outros planetas? Em alguns sim, em outros não. Depende do estágio de evolução de cada planeta. À medida em que a vibração do planeta vai ficando mais sutil, que é o que vai acontecer com a Terra, o que está acontecendo com a Terra, as pessoas começam a lembrar mais. Por quê? Porque só ficam ali pessoas que atingiram como tarefa da evolução mais equilíbrio emocional. Porque eu preciso de equilíbrio emocional para acessar minhas encarnações anteriores. Não é o tipo de coisa que deva ser feito na curiosidade. Eu queria pensar numa possibilidade complementar, talvez, sobre isso. Queria saber se faz sentido para você, que é o seguinte: determinados aprendizados que pretendemos ter aqui necessitariam uma certa ignorância sobre alguns conhecimentos para que pudéssemos entender a lição. Não vejo assim. No espírito, toda a moralidade e todo o conhecimento que você aufere fica no espírito. Nem sempre ele se manifesta na carne, por características específicas daquele contrato, tá? Então, por exemplo, eu vou abusar de você. Você, quando entra no corpão, você esquece de coisas que você vive no desdobramento do sono físico. Mais de uma pessoa já disse: mas eu já vi você, e você não lembra. E eu já estive com você em nave, inclusive você não lembra. Por quê? Porque está dentro da sua tarefa formular as perguntas como quem não sabe de nada disso. A partir da perspectiva de quem não sabe nada disso. Mas aquele conhecimento está ali. Se você faz um trabalho de acessar isso, você vai ver que está ali. O conhecimento que a gente ofere é muito difícil de você perder. Alguns espíritos até vão perder. Eu acho que eu me expliquei mal para você, porque de uma certa forma você mais ou menos endossou o meu raciocínio. Você falou, por exemplo, que para cumprir uma determinada tarefa é necessário que a pessoa não se lembre de alguma coisa, por exemplo. Tá. É de alguma coisa, mas depende muito da característica da tarefa. Mas o que eu estou fazendo a diferenciação existe uma coisa que eu sei como espírito, existe uma coisa que eu sei quando eu estou no corpão. E essa diminuição é regida por quê, no geral? Já que todos nós esquecemos, teoricamente aqui, de vidas anteriores. Você explicou até que isso seria para a nossa proteção, porque não teríamos como lidar com a lembrança de outras vidas. Existe alguma outra razão? Duas principais. No seu caso é um pouco fora, porque existe missão. Mas, ou para a gente não ter que lidar com a lembrança de outras vidas, vamos lá. Escravidão está perto. Quem te garante que você não foi um senhor de escravo? Ou que eu não tenha sido uma senhora de escravo? E, naquele contexto histórico, achando muito normal pendurar uma pessoa no pelourinho e tirar a pele dela. Eu não gostaria de ver isso a meu respeito, né? Eu acho que eu não tenho equilíbrio ainda para ver. Segunda Guerra está mais perto ainda. Quem garante que a pessoa hoje que acha isso horrível não foi o judeu que abriu a torneira? Perdão, o alemão que abriu a torneira. Oh, que horror! Então, mas a gente troca, né, de posições. Para aprender, a gente troca de posições. Então, não é que a gente é sempre numa determinada etnia, a gente muda, até para que consiga aprender de uma maneira mais universal. Então, sob esse aspecto, o véu do esquecimento te ajuda a ter sanidade. Se você já tem equilíbrio emocional, algumas coisas podem voltar por si, mas sem equilíbrio emocional pode ser um passo para a loucura. E na outra ponta,
como existem consciências que não estão na carne e que às vezes são consciências vingativas. O véu do esquecimento e vai atuar ali também, porque a carne vai fazer você se colocar na vida de outra maneira e vai dar um tempo que vai dificultar seus perseguidores anteriores encontrarem você. Eles não te acham pela sua energia. Fica mais difícil, porque na hora que eles estão na condição de perseguidor, se eles te acham, eles vão perseguir. E como você vai começar de novo, às vezes precisa de um respiro para começar a fazer diferente e essa ação diferente a afastar a atuação desses perseguidores. Me explica de novo essa parte dos perseguidores. Eu acho que eu em algum momento perdi. Vamos lá. Eu preciso achar um exemplo. Ok. Quanto tempo durou a Inquisição? Mais de 400 anos. Nessa história, em experiências diferentes, deu para um mesmo espírito, afinado ainda com o sectarismo, ser inquisidor e ser vítima, ser inquisidor e ser vítima, ser inquisidor e ser vítima, ser inquisidor e ser vítima. Ora ele vem como um padre católico, ora ele vem como um judeu ou uma bruxa. E o que acontece? Enquanto o ódio ainda une as peças desse teatro, não vou dizer, deixa eu refazer, une os espíritos envolvidos nessa experimentação, tá? Aquele que se vê como vítima só vê sua situação de vítima e ele persegue aquele que ele vê como algoz. Então eu sou a bruxa queimada e eu persigo o padre, mas eu não vejo que na encarnação anterior o padre fui eu e o outro era um judeu, por exemplo, que também foi perseguido pela Inquisição. Quando a gente entra na carne e entra na carne esquecido de quem a gente é, muito do que a gente tem de características se mantém, mas muito fica escamoteada pela encarnação em curso. Então, você é educado por uma família diferente, você anda meio diferente, você tem, como você já aprendeu no astral algumas coisas, você tem pensamentos diferentes, você já acha que é um horror você queimar uma bruxa na fogueira. Se é que existe esse conceito de bruxa, mas você já acha horrível, você não faz mais. Então a sua atitude diferente, o seu esquecimento ajudam você não ser descoberto muito cedo pelos seus perseguidores anteriores. E tem, viu? Você está querendo dizer que se eu não me lembro, eu não tenho uma vibração que permita com que eu seja descoberto? Demora mais para descobrir. Uma hora descobre, mas demora mais. E esse tempo que demora mais é um tempo precioso para você estar construindo bem em você, porque daí quando os outros chegam, eles não conseguem conectar. Você comentou que quem está na crosta tem uma missão importante. Uhum. Foi dito, não por você, em outra experiência, foi falado por uma pessoa que havia civilizações intraterrenas, até como se fossem minerais, não vou me lembrar detalhes. Uhum. A pergunta é, nesta transição planetária, como é que ficariam essas civilizações intraterrenas? Pelo que eu consigo acessar, muitas dessas civilizações são de baixíssima vibração. São cidades mesmo, são organizações com estrutura hierárquica também, com muita gente, só que essas, nesta alteração de vibração, tá? Estão meio que desmoronando mesmo. Desmoronando. É aí que esses seres trevosos começam a vir para a crosta e deixam a crosta tão caótica.
Você concorda que é muita guerra? Você concorda que é muita agressividade? Que depois da Segunda Guerra, a gente tinha, por exemplo, um panorama social mais tranquilo? Eu acho complexo tudo isso porque parece que a bomba atômica meio que criou uma espécie de freio de mão para todo mundo. Porque é como se começar, a gente não sabe se vai ter amanhã. Sim. Mas aproveitando, você comentou sobre o bombardeio no Irã. E eu acho importante que a gente entenda isso do ponto de vista espiritual, visto que sempre tem dois lados. Sim. Né? Eu pergunto, você está se referindo especificamente àquele bombardeio nas instalações nucleares, onde a bomba entra e explode lá embaixo? Esses bombardeios onde a bomba entra e explode lá embaixo estão atingindo cidades embaixo, que apesar de ter outra vibração e você às vezes não perceber, elas têm um acesso físico. Quando você explode uma bomba ali e você abre esse caminho, você torna mais fácil o acesso para retirar esses seres trevosos dali. É como se, por exemplo, os governos aqui envolvidos de um lado ou do outro nesta ação nem soubessem do que está sendo feito. Não tem a menor ideia. Ou seja, como se, usando a sua palavra de espiritualidade, definisse, ok, precisa ser feito isso, e houvesse um movimento para tornar isso possível. Ou seja, não tem nada a ver, pode não ter nada a ver, inclusive, com os governos em questão aqui na nossa humanidade. O governador do planeta governa. E na hora que ele quer levar para um determinado resultado, ele leva. E quando você fala, por exemplo, nessa bomba que explode dentro, lá embaixo, tal, você faz alguma relação, por exemplo, com essas civilizações intraterrenas que eu acabei de mencionar? Sim, sim. Essas bombas abriram um caminho mais fácil para a retirada desses seres em civilizações assim. Quando você fala de apagão, eu pergunto, e isso tem a ver com que alguns falam em tempestades solares? Tem. Isso tem a tendência de afetar o funcionamento dos satélites? Com certeza. A minha restrição a falar tem é que é mais diretamente relacionado a satélite, uma causa remota, sim, e uma causa mais próxima são satélites. E então isso tem um alcance mundial. Um alcance mundial. E sobre as quedas de avião, elas também estão relacionadas com esses satélites? Estão relacionados a esse mesmo momento de apagão? É o mesmo momento, mas a minha sensação é de que não é uma relação direta com a questão dos satélites. Eu precisaria saber mais para entender melhor, como se tivesse uma malha eletromagnética que sustentasse também, mas eu não sei, o avião no ar, e isso se esgarçasse durante essas tempestades solares. Então é quase que um acontecimento com uma causa um pouco diferente. Você usou em mais um momento a palavra colônia, que nós sabemos que foi muito usada por uma determinado caminho espiritualista dos espíritas. Eu pergunto, há uma forma de você explicar o que seja isso para quem não tenha nenhuma preferência? São cidades. Existem cidades no astral. Então, a gente imaginar que existe cidade só na crosta é ignorar como acontece a organização. Tanto que você tem EQM, chega num gramado, chega numa casa, chega num lugar. A contextura dessas cidades é diferente de acordo com o padrão vibratório de cada lugar. Tem cidades que são, por nosso ponto de vista, feitas de luz. É como se fosse feita de luz.
E eu usei o termo colônia porque, por exemplo, quando eu fui pela primeira vez a uma cidade assim, eu era criança, e não estava absolutamente no meu radar ouvir que houvesse alguma organização assim no astral. E a primeira vez que eu vi um relato assim foi num livro espírita, e então é o contrário, foi assim, nossa, aquilo que eu vi, e não ler e depois experimentar. Até que ponto existe de fato isso desta forma, e até que ponto o que a pessoa enxerga saindo daqui é uma roupa colocada na realidade para que a pessoa se sinta acolhida? Algumas roupas são colocadas, tá? Então, por exemplo, até a roupa de uma religião para você preservar o sentimento religioso de alguém e você não afrontar o sentimento de alguém muito bem intencionado, mas a organização é real. Eu pergunto isso porque nós sabemos aqui, por exemplo, na Terra, que você está sentado e eu estou sentado porque existe uma coisa chamada gravidade, que toda matéria atrai toda matéria. Quando você não tem matéria, eu fico perguntando, como é que uma pessoa anda num gramado sem ter matéria se lá não existe a gravidade? Eu não faço a menor ideia de como isso aconteça. Eu precisaria ser física do lado de lá. E olha que eu adoro física. Você falou que você não vê tsunami. Não, não vejo. É interessante que eu tenho notado vários relatos de pessoas que eu sinto uma tremenda verdade no que elas contam. Uhum. É de fato a verdade delas, como é em você, como é na Shelley Frazão, por exemplo. Você viu o movimento de como se fosse uma mão amorosa mudando uma corrente. Ela viu uma tremenda subida de nível do mar. Inclusive uma outra pessoa que já morou numa praia do litoral norte viu uma situação onde o nível do mar estava um poste e meio acima. Eu confesso que eu não me lembro se a Shelley fala em tsunami ou não, mas algumas pessoas falaram. Pessoas em quem eu notei profunda verdade ao falarem. Então eu pergunto, você acha que poderiam ser formas de entendimento diferentes, ou como se diferentes pessoas experimentarão diferentes coisas, como, por exemplo, se pudesse haver tsunami para alguns e simplesmente uma subida de nível para outros? Eu gostei muito do depoimento da Shelley, esse eu vi, tá? E eu vejo a Shelley muito verdadeira. O que eu digo de não ver tsunami, primeiro, fiz a ressalva, eu não vejo. Não quer dizer que não existe, eu não vejo. Eu vejo subida de nível do mar. Mas é diferente subir de uma maneira mais branda de subir com tsunami, em termos de possibilidades para quem está na crosta, né? Ainda que o lugar tenha que eventualmente ser evacuado. Eu não vi, não quer dizer que não exista. E certamente tem outra questão, é assim, gente, vamos rezar, porque impacta. Então a realidade que a Shelley vê quando vê, não é a realidade de hoje, porque se a gente se transforma, impacta. Lembra que eu falei no começo do depoimento? Se todos os habitantes da face da Terra resolvessem, de repente, se colocar em oração, juntos, sabe quantos tsunamis teria? Quantos terremotos? Nenhum. Que não seria necessário. Isso tudo é organizado, é um ponto de vista mais alto, pensando, gente, esse povo não está enxergando um palmo na frente do nariz, precisamos dar uma chacoalhada neles. Então chacoalhe. Porque na hora que a coisa aperta, a fé surge. Não persiste essa história de não tem nada além. Como em muitos relatos de EQMs de quem não acreditava em nada.
Na hora que você tem experiência, você pensa, opa. Mas ao mesmo tempo, todo esse movimento em que você está aí, a razão de estarmos aqui, dá a entender de que o que vem não é uma coisa pequena. O que vem não é pequeno, mas o que vem não é tão global em termos de ser catastrófico. Entende? Sim, acontece. Mas quanto mais a gente se colocar para orar, mais a gente consegue impactar no que acontece. A razão de nós estarmos aqui é como um chamamento para a mudança de vibração ou uma espécie de alerta para o que está para acontecer, para que nos preparemos? Ou, se forem as duas coisas, em que proporção cada uma delas? Primeiro, se nós mudamos a nossa vibração, nós temos, em termos de elevar a nossa vibração, nós temos 2 ganhos. Um dos ganhos é, se a gente se coloca em oração, tá? A gente consegue suavizar ainda mais. O terremoto que ia ser escala 10 de 8, vira 4 e já é bastante bagunça, tá? Mas ele muda. Se a gente consegue colocar muita gente para rezar, e é rezar de verdade, não é papagaiar, é se colocar diante do Criador, se revelar como é, porque é difícil a gente se revelar como é, com as nossas limitações, com as nossas falhas, sem as máscaras que a gente costuma. Você não falou em guerra. A sensação que dá é que, ok, temos essas guerras, mas sim, você não está enxergando uma guerra maior. Já foi dito anteriormente que, pelo impacto que uma guerra maior poderia ter, inclusive em outras dimensões ou em outros lugares, isso não seria permitido ocorrer. Há alguma verdade nisso? Eu também vejo exatamente assim. A sensação que dá é, ouvindo você falar, se todo mundo mudar a vibração não acontece nada. Mas de uma forma ou de outra, muitas pessoas, ou avatares, como você fala, ou seja lá quem for, vem tentando isso há muito tempo. A sensação que dá é que é uma tarefa bastante difícil, de tal forma que seja difícil a gente escapar de uma situação um pouco mais complicada. Ela é difícil por causa da imaturidade emocional da gente, sabe? Por causa da dificuldade de enxergar que o umbigo não é o centro do mundo. Então você enxerga, você está num sofrimento e você pode viver o seu sofrimento com, não quero usar a palavra resignação, porque daí dá um cunho religioso de aceitar qualquer coisa, mas viver com hombridade, enquanto você está passando pelo sofrimento, sabendo que ele acaba. Ou você pode viver com o maior drama da face da terra. Ai, que horror, não sei. Como se você fosse a única pessoa escolhida na ponta do dedo para passar por isto, por aquilo outro. E essa imaturidade é que impede o aumento de padrão vibratório. Porque não é tão difícil. Não é tão difícil. É trabalho? É trabalho. Aumentar padrão vibratório. Mas é ultra compensador. Essa aqui é a questão. É compensador. A recompensa é enorme. Você falou de prédios caem. Isso tem a ver com terremotos. É isso? Isso tem a ver com... Mesmo que você não sinta o terremoto aqui, você sente uma reverberação, digamos assim. Sinto sim. Existe uma reverberação. Não é um negócio horroroso, mas que pode cair. Você vê o surgimento de novos continentes que hoje estão embaixo do mar? Eu não consigo ver. Isso eu não consigo ver. Só digo que foi mostrado. Dentro disso que acabamos de falar, algumas pessoas, chamemos novamente de avatares talvez, tinham uma preocupação que diziam que a humanidade poderia desaparecer, dependendo, e que nós tivéssemos
a pretensão de sermos, entre parênteses, salvos, mesmo que não fosse com esse corpo. Salvos espiritualmente, vamos dizer assim. Mas desde o início, há uma pessoa que deu uma entrevista logo no início do canal, e que fora da entrevista ele comentou que via um possível desaparecimento de até 2/3 da humanidade. Eu pergunto, isso não tem tanto tempo assim, tá? Eu pergunto o quanto que nós temos conseguido melhorar nesses últimos anos. Eu não sei em porcentagem, mas a gente tem conseguido melhorar muito, porque eu sei dizer que Jesus está muito feliz, ele está saltitante, porque não é alguma coisa. Existem textos iniciáticos que dizem sim de desaparecimento de 2/3 da humanidade. E não é o que eu vejo hoje. Entende? Então, isso explica a alegria. Isso explica a alegria, porque não foi assim tão horrível como se imaginava no começo. E se a gente destruísse a Terra e ficasse sem terra para pisar, e leia-se, tanto para nós como para os animais, etc., o que é mônada é eterno, o espírito não arruma outro lugar para viver. Ainda que seja difícil de chegar, ainda que seja complicado, não, é imortal. Não vão deixar destruir porque dá muito trabalho. Nesse caso específico, a pessoa estava falando da humanidade, não do planeta Terra. Como se a humanidade, 2/3, desapareceria, mas o planeta está ali. Tem muitos textos iniciáticos que dizem que seriam 2/3 que morreriam. Tem muitos, tá? E a sensação que eu tenho é de que essa não é mais a informação. Por quê? Por conta da elevação do padrão vibratório de uma quantidade expressiva de pessoas. Isso teria ocorrido nesses últimos anos? Sim. Sim. De quando essa entrevista, você lembra? 2018. O que acontece? Esquece espiritismo, mas pensa na sensibilidade do Chico Xavier. Ele não fala de uma data limite em 2019? Que se a gente conseguisse chegar até 2019 sem nos destruirmos com uma guerra nuclear, nós teríamos uma grande, mas grande possibilidade. E essa grande possibilidade envolve essa suavização. Então eu acredito que aquilo que ele vê em 2018 é o futuro projetado para aquele instante. Mas como as pessoas incidem nisso, entende? Se você desperta, vamos pensar em outras tradições religiosas mesmo, não tem problema. Você não tem diversas aparições de Nossa Senhora dizendo, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, o que vem horrível, vamos rezar para evitar o que vem de horrível? É a mesma coisa em outra tradição. Em todas as tradições, porque o que acontece? O sentimento religioso do homem é respeitado pela espiritualidade. Não precisa bater de frente, porque tanto faz. Tanto faz. Então, se vai ouvir mais, se vier Nossa Senhora falando, porque é um católico, então venha Nossa Senhora falar. Vamos rezar e que seja o terço. E tudo bem. O que eu deveria perguntar para você? Como é que a gente faz para rezar? Como é que a gente faz para rezar? A gente se coloca para entrar nesta corrente, tá? Nesta corrente que chama Grupo Água Viva, que está uma corrente tão forte. 6 horas da manhã de Brasília, no equivalente a 6 horas da manhã de Brasília, tá? No seu fuso horário. Portugal é mais 4, outros fusos. Canadá, -1, em Toronto. Pega o seu fuso no equivalente a 6 horas da manhã de Brasília. Para rezar. Mas rezar de verdade, não é rezar de papagaiar. Rezar de verdade, fazer uma conexão, pede para se colocar na corrente. O Grupo Água Viva, na verdade, é o grupo do governador planetário. E não importa a matiz
do seu pensamento religioso. Quero fazer mantra de yoga, manda ver. A pessoa pode fazer isso em silêncio? Em silêncio, no seu lugar, na sua casa, não tem nada de... Porque a conexão é mental. A conexão é mental, não é para aparecer na internet, sabe? Não é essa a ideia. Olha, estamos rezando. Inclusive, eu sou bem contra essa história da gente rezar na internet, porque na hora que você está rezando, existe uma conexão muito forte. Você vê aquilo gravado, a conexão não está mais lá. E você está só passando ridículo, porque a conexão não está mais lá. E a conexão é forte na hora que ela é forte, na hora que passa uma corrente, efetivamente. Uma corrente elétrica e um campo eletromagnético. E se coloca para rezar de verdade, do jeito que for, porque tudo que dê para a gente mudar desse cenário visto em 2018, e ainda tem como mudar a coisa, tudo que a gente possa suavizar, a gente só vai saber depois, porque na hora que aconteça vai olhar, que horror, etc. Não, mas se acontecer horror 10, você vai olhar horror 10, e depois que a gente desencarna, a gente vai olhar e pensar, nossa, era para ser horror 100 e a gente conseguiu mexer nisso. E não é uma pessoa ou outra, não, é o grupo. É o grupo, um grupo onde cada um agrega em força. Agora quem tem uma pergunta para você sou eu. Porque há muito tempo eu vi a respeito de uma experiência em Washington, com várias pessoas sendo chamadas para meditar ou rezar ao mesmo tempo. Você chegou a ver isso? Não. Porque eu queria saber da veracidade. Nem tudo que a gente vê na internet é real, né? Mas isso era ainda na época dos e-mails, tá? E diz que essa experiência colocou diversas pessoas para rezar, e durante o período onde foi feita essa experiência, a taxa de criminalidade caiu. A taxa de criminalidade... Porque é tudo energia. É tudo energia. Você coloca uma corrente tão forte que ela tem impacto na agressividade de quem está no meio, até a agressividade de quem é meio que profissional da coisa, ela fica atenuada e muda. Fizemos o que tínhamos que fazer hoje? Fizemos. Então o que você deixa como mensagem final? Venha rezar às 6 horas da manhã de Brasília, porque a gente ainda pode causar impacto em transição planetária. Tenha na sua casa alguma provisão para você não precisar fazer compra durante uma semana. Tenha um pouco de dinheiro, não precisa sacar poupança. Não é isso, mas tem um pouco de dinheiro para você conseguir se abastecer no período em que haja eventualmente queda de sistema bancário, alguma coisa assim, e confia porque está tudo bem. E o seu mentor estará do seu lado, ou seu anjo da guarda, ou chame como quiser, haverá um espírito para ajudar a manter padrão vibratório. Mantenha padrão vibratório. E depois você consegue imaginar como a vibração da Terra vai melhorar, já que todo mundo impacta. Depois que se exilem todos os espíritos que vibram no malzão mesmo e estão desencarnados, a gente não tem dimensão do quanto vai ser bom. Vai ser muito bom. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se por acaso você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?